E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos continuar falando de Finimp, só que hoje a gente vai falar sobre as modalidades deles. Se você ainda não sabe o que é um Finimp, acesse esse vídeo aqui, ó, que lá eu te falo sobre tudo o que é um Finimp. No vídeo de hoje nós vamos falar só sobre as modalidades, beleza? Então, agora que você já sabe qual que é o papo de hoje, bora lá! Fala galera, tudo bem? Patrick mais uma vez aqui na área, sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre modalidades de Finimp. Pois é, no último vídeo, nesse aqui, eu falei para vocês sobre o que é o Finimp. Como se faz um Finimp, de que forma que se liquida, para que serve. Eu te falei os detalhes do Finimp. Hoje eu vou te falar sobre as modalidades. O Finimp ele possui várias modalidades. É isso que nós vamos abordar aqui hoje. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês que eu posso fazer mais de um processo de Finimp em uma única importação. Então vamos imaginar que você precisa pagar parte da tua importação de forma antecipada para o teu fornecedor e outra parte após o embarque. Você pode fazer dois financiamentos aqui, um antes do embarque e um pós o embarque. Bom, agora que vocês já sabem que dá para fazer mais de um financiamento por importação, vamos para as modalidades. Pessoal, o Finimp pré-embarque é um dos mais simples, tá? Nessa modalidade, a instituição financeira vai efetuar o pagamento para o teu fornecedor antes mesmo dele ter embarcado. Então aqui você só precisa apresentar para a instituição financeira a tua proforma. Nada mais além disso. Na tua proforma vai ter quem é o exportador lá no exterior, o valor dessa exportação e os dados bancários para que a instituição financeira local possa efetuar o pagamento lá no exterior. Vale ressaltar também que essa, dentre todas, é a modalidade com maior risco. Por quê? Aqui você corre o risco do teu exportador ou do teu fornecedor não embarcar essa mercadoria. Consequentemente, você não vai receber e ainda assim terá um contrato em aberto com a instituição financeira. Já na modalidade pós-embarque, nós mitigamos esse risco do teu fornecedor não embarcar. Por quê? Aqui é pós-embarque. A mercadoria já está embarcada. Você não corre mais o risco do teu fornecedor lá no exterior. Para poder formalizar esse contrato junto à instituição financeira, além da proforma, você vai ter que apresentar o conhecimento de embarque, que pode ser um BL, um AWB ou o conhecimento de embarque que você tiver. O conhecimento de embarque ele vai variar de acordo com a modalidade de transporte que você está utilizando. Essas duas modalidades que eu acabei de falar, pré-embarque e pós-embarque, elas podem ser feitas em moeda estrangeira ou elas podem ser feitas em reais. O Finimp em reais ele dá um conforto maior para a empresa. Por quê? Porque você deixa de ter qualquer tipo de variação cambial nesse contrato. Ou seja, ao invés de você ter um contrato em moeda estrangeira que varia a todo momento, você passa a ter um contrato em reais. Ao final desse contrato, você simplesmente efetua o pagamento que já está acordado. Você não precisa fechar um câmbio para liquidá-lo. Com isso, o Finimp em reais traz um maior conforto para a empresa. Por quê? Ela não teve a necessidade de fazer uma proteção cambial, ou um hedge aqui nesse caso, e ela já sabe qual que é o saldo devedor do contrato ao final do prazo estipulado. Há também uma modalidade de Finimp onde pode ser incluído os custos da importação e nacionalização e também os impostos. Essa modalidade ela varia o nome de instituição financeira para instituição financeira, mas provavelmente todas vão conseguir te oferecer. Para que você possa fazer o Finimp englobando todos esses custos, obrigatoriamente você vai ter que apresentar para a instituição financeira, além da proforma, o conhecimento de embarque. Com isso, a instituição financeira poderá fazer o contrato englobando todos os custos. Patrick, mas eu não sei quais serão os meus custos. Não tem problema, você sempre terá um valor aproximado. O que não pode é você ter um custo de 10 e financiar 100. Nesse ponto, você tem uma discrepância muito grande e aqui você terá dificuldades com a instituição financeira e com o Banco Central. E como funciona esse contrato? A instituição financeira ela vai formalizar um único contrato, onde vai englobar o valor da tua importação mais os custos da tua importação. Como funciona isso? Então vamos imaginar que a tua importação seja de 100 mil dólares. Você pode incrementar até 100% do valor da tua importação como custos para nacionalização. Nesse caso, você teria um contrato de 200 mil dólares, onde 100 mil dólares a instituição financeira pagaria no exterior
e outros 100 mil dólares ela disponibilizaria para a empresa localmente. Ao final do teu contrato, a empresa deverá pagar à instituição financeira um contrato de 200 mil dólares e será necessário comprovar somente o valor da importação. Então, no nosso vídeo anterior, eu falei que sempre para que a empresa liquide um contrato de FINIMP, obrigatoriamente ela precisa comprovar que aquela mercadoria foi importada. Nesse caso, você vai ter um contrato de valor maior do que efetivamente a tua importação. O que você vai precisar comprovar para a instituição financeira aqui? Que a tua mercadoria foi importada, ou seja, que o valor referente a 100 mil dólares foi importado. Isso, comprovando, você já consegue liquidar o seu contrato de 200 mil. E aqui eu estou falando para você que esse valor adicional ele pode ser de até 100% do valor da tua importação. Você pode falar para mim, Patrick, eu não preciso de 100 mil dólares para pagar todos os custos da minha importação. Eu preciso de 20 mil dólares. Não tem problema. Você pode fazer um contrato de 120 mil dólares, onde 100 mil dólares é pago no exterior e 20 mil dólares é disponibilizado para a empresa localmente. Com isso, você fica com um contrato de 120 mil dólares e ao final do teu contrato você precisa comprovar somente o valor da tua importação, que foi de 100 mil dólares. No vídeo anterior, eu falei para vocês que não há um prazo mínimo para se formalizar um FINIMP. É necessário entender o fluxo da importação para que se determine o prazo mínimo. No caso do FINIMP, onde eu incluo os impostos e os custos da tua nacionalização, o prazo mínimo desse contrato tem que ser de 180 dias. Por quê? Caso ele seja inferior a 180 dias, terá incidência de 6% de IOF. Aqui é importante você entender isso. Por quê? O teu contrato onde engloba esses custos, ele pode ser de 15, 20, 90, 120 dias, ele pode ser do prazo que vocês quiserem. Porém, sendo um prazo inferior a 180 dias, haverá incidência de 6% de IOF. Isso é uma determinação governamental, o IOF é um imposto, não é algo que a instituição financeira determinou. FINIMP de serviços e FINIMP de softwares. Não é tão habitual, mas existe, pode ser feito pela empresa. No caso de FINIMP de serviços e softwares, é necessário você sempre confirmar com a tua instituição financeira quais são os serviços e os softwares que eles aceitam financiar. Há uma série de particularidades nessa modalidade de FINIMP que torna ela um pouco diferente das demais. Nas demais, eu sempre importo algo tangível. Aqui eu estou importando algo que não é tangível. A instituição financeira está financiando algo que não é tangível. Então, aqui existe uma série de particularidades. Porém, ele existe e ele pode ser formalizado iguais a todos os outros. Os processos mais habituais de um FINIMP de software e serviços são o aluguel de equipamento, a assessoria e consultoria prestada localmente por uma empresa sediada no exterior, direitos autorais, fretes e afretamentos, serviços técnicos profissionais. O que seriam isso, tá? Imaginem que tua empresa possui uma máquina localmente e ela tem a necessidade de passar por um recall, ela tem a necessidade de uma manutenção, e somente quem pode fazer isso é uma empresa no exterior que manda os seus funcionários para cá para que seja feita a manutenção desse equipamento. Essa importação de serviço, essa importação de mão de obra pode ser feita através de um FINIMP. E os softwares são os mais habituais. Então, eu vou comprar um software para gerir a minha empresa? Provavelmente a empresa poderá fazer um FINIMP da compra desse software. Pessoal, esse foi um vídeo rápido só para falar das modalidades. Então nós temos pré-embarque, pós-embarque, FINIMP em reais desses dois, de pré e pós. Nós temos o FINIMP que engloba os custos da mercadoria, nesse ponto, somente após a mercadoria estar embarcada. E nós temos o FINIMP de softwares e serviços. É isso. Pessoal, espero que vocês gostem. A apresentação está disponível para vocês aqui embaixo. Fiquem à vontade, ela é de vocês. Deixem comentários, nos mandem e-mails. O que para vocês tiverem de dúvida, nós estamos aqui para sanar. Beleza? Um grande abraço. Tudo